Amém. Boa noite. Boa noite, BNT. Boa noite. Boa noite. Aí sim, hoje foi na terceira, hein? Boa noite cada um, membro da igreja, você que nos visita. Boa noite você que ouve de casa. Como eu ouvi numa pregação recente, que Deus possa te abençoar aonde você estiver e quando você estiver. É interessante isso porque nós estamos aqui nesse domingo à noite, mas há outras pessoas que vão assistir esse culto durante a semana, não necessariamente hoje. E é interessante pensar nisso. O que nós falamos hoje se perpetua. Hoje nós temos meios, temos a internet, e o mundo hoje funciona com uma dinâmica diferente. E o cristão precisa estar atento a isso, precisa refletir sobre isso, precisa ter sabedoria sobre isso, precisa ter discernimento. Por exemplo, ontem eu estava falando com o Vitor, que foi para a Austrália, ele e o Renan. E ele falou que ia assistir o culto hoje. Só que hoje eu estou falando com vocês domingo à noite, no Brasil. Ele está assistindo agora, segunda-feira, na Austrália. A internet começa a reconfigurar os limites de tempo e espaço. Não é que ele vai assistir o culto amanhã. Hoje é segunda-feira para ele. Entendem? E isso faz diferença? Isso importa? Será que vale a pena refletir sobre? Eu acredito que sim. Nós precisamos ser uma igreja relevante, atenta. Nós cremos numa palavra que ela é eterna. E isso quer dizer, entre outras coisas, que ela tem uma resposta sempre para o seu tempo. E o tempo que se chama hoje para nós pregamos a palavra do Senhor e ela é resposta. Então nós temos que pensar sobre isso. Mas antes de falar sobre uma passagem de Atos capítulo 17, sobre o apóstolo Paulo, vamos combinar aqui, vamos sair do mesmo ponto. E eu quero colocar na tela a definição da palavra discernimento. Porque cada um pode ter um significado na cabeça. Então vamos partir do dicionário. Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Discernimento também é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso. Oh, saudade! Bom senso. Clareza, juízo, tino, também remete a juízo. Isso é discernimento. Ok? Então, nós vamos falar sobre o discernimento que Paulo teve em Atenas. Nós estamos partindo desse ponto aqui. Combinado? Abram suas Bíblias em Atos capítulo 17. A partir do versículo 16 até o 34. Diz o seguinte: enquanto esperava por eles, Paulo estava esperando Silas e Timóteo, que estavam em outra cidade, estavam em Bereia. Paulo chegou antes em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Ele não ficou só indignado. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Algumas versões falam que Paulo odiou ter visto tanta idolatria, ou se revoltou por ver a idolatria em Atenas. Versículo 17. Por isso o quê? Pela revolta ou pela profunda indignação ao ver tanta idolatria,
Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18: alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Reparem agora, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Isso naquela época. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Até aí. Essa passagem, esse discurso de Paulo no Areópago, não é porque ele quis discursar lá. Paulo foi levado pelos filósofos que ficaram curiosos até esse ambiente, nós vamos falar mais um pouco à frente. Mas esse trecho do capítulo 17 de Atos, se trata de uma reação de Paulo. Por que eu posso dizer isso? Pelo versículo 16. Paulo ficou profundamente indignado ao ver tanta idolatria naquela cidade. E aí, isso fez Paulo discutir com os judeus nas sinagogas e com os gregos tementes a Deus. E nas praças ele ia falar sobre Jesus e a ressurreição.
pessoal, ouvindo aquele discurso, ficou curioso, levou Paulo até o Areópago e ele fez esse discurso. Esse trecho do capítulo 17 se trata da reação, e eu quero falar sobre as nossas reações, nos nossos espaços públicos. Eu quero falar sobre o discernimento entre aquilo que nos indigna, que nos revolta, e como nós podemos expressar isso e ainda assim glorificar ao Senhor. Há uma citação de um teólogo chamado Karl Barth, teólogo do século passado, que ele disse certa vez que todo cristão deve fazer, é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Não como se o cristão dependesse do jornal ou precisasse do jornal, não. O cristão precisa da Bíblia, da palavra do Senhor. Mas ele precisa estar atento, reparar a quem ele deve anunciar, até para saber como abordar. Ele precisa se situar, quais são as perguntas que o pessoal está fazendo hoje. Senão, nós podemos correr o risco de responder perguntas que já não são mais feitas. Há pessoas que estão respondendo perguntas que já ficaram para trás. As perguntas agora são outras. As perguntas agora não são... Vamos seguir. Vou polemizar agora. Está no comecinho ainda. Primeiro ponto que Paulo teve, e nós podemos ver isso do trecho dos versículos 16 a 21, é que Paulo teve um discernimento de espaços. Então, o ponto 1, se você quiser anotar, é discernimento de espaço. Paulo conseguiu compreender que nas sinagogas, templo religioso judaico, ele discutia com os gregos, qualquer grego, não, com os gregos tementes a Deus. E quem não tinha esse perfil? Ele falava de Jesus e a sua ressurreição. Reparem, se você abrir no versículo 2 e 3 de Atos 17, mesmo capítulo, ok? Atos 17, versículos 2 e 3. Segundo o seu costume, Paulo foi aonde? A sinagoga, templo religioso. Por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, e explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Então, com os religiosos, Paulo debatia, discutia com base nas Escrituras. Versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Os filósofos começaram a discutir com ele, não Paulo. Paulo discutia com judeus e gregos tementes a Deus. Ouvindo aquela retórica, aquele discurso de Paulo, os filósofos, pessoas que não eram tementes a Deus e nem judeus, começaram a querer saber o que Paulo falava. Versículo 18, parte B. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. No templo, na sinagoga, Paulo discutia. Na praça, Paulo falava de Jesus. Paulo é brilhante, né? Lembra do bom senso? Lembra? Bom senso. Nós temos que compreender as dinâmicas do tempo que se chama hoje. Hoje, eu falo com vocês diante do mundo.
Toda vez que você abre o seu smartphone, entra nas suas redes sociais e posta uma frase lacradora, você é um cristão em espaço público. Você pode estar na sua casa, dentro do seu quarto, fechado a porta, mas não pense que ali há privacidade, porque tudo que você postar está para o mundo todo ver. E quando eu falo o mundo todo ver, são pessoas religiosas, são pessoas tementes a Deus, mas também são ateus, são céticos, são pessoas que não acreditam, são pessoas que duvidam, são pessoas que rechaçam, são pessoas que até que odeiam. Você precisa ter consciência que não é porque você postou na sua rede social que não vai ter repercussão em praça pública. Nós precisamos ter essa consciência e esse discernimento de Paulo. Vou dar um exemplo prático da nossa vida aqui, IBNT. Hoje, eu falo com vocês diante do mundo. Quarta-feira, nós vamos aprofundar nesse tema sem a internet. É algo mais íntimo. É algo nosso. Por isso que todos que vêm na quarta mergulham muito mais fundo em todas as pregações. Por quê? Porque eu não estou dividindo o espaço com o público que nem tem interesse. Muitos só querem caçar alguma falha nossa. Fica só entre nós. Há um discernimento, por exemplo, entre o que eu estou pregando agora e está sendo transmitido para quem quiser acessar, e o momento que nós temos na escola bíblica dominical. Nós precisamos discernir. Por quê? Porque senão nós perdemos a noção, nós perdemos clareza, nós perdemos o tino, o juízo. Nós perdemos a capacidade de separar o certo do errado e fazer algumas confusões tolas. Como qual? Que tipo de erro? De eu exigir discipulado antes de ofertar o evangelho. Por vezes nós queremos que o mundo tenha um comportamento de discípulo sem mesmo eu ter evangelizado. Nós devemos, num espaço público, evangelizar. Falar de Cristo, da sua ressurreição, a obra do evangelho. Esse que morreu e ressuscitou, esse é o Salvador. Ele é o Cristo. E quando tiver a reunião dos salvos, o encontro dos salvos, dos discípulos, quando tiver os nossos momentos de estudo, aí nós falamos sobre discipulado. Aí nós falamos sobre caminhada cristã. Ontem eu ouvi uma frase interessante do pastor Lipão, de uma igreja chamada Onda Dura. Ele falou o seguinte: há pessoas que querem ir para o cinema a aprender e querem ir para a igreja para se entreter. Há pessoas que cobram que filmes de Hollywood tenham conteúdo saudável e querem que a igreja seja um momento gostoso. Aí no final a gente pergunta: o culto foi bom? A música estava agradável? Cadeira acolchoada, o clima estava bom? A gente avalia se o culto foi gostoso. E ficamos revoltados dependendo do filme que está em cartaz. E aí se começa a criar teorias. Você começa a ler a Bíblia e você se coloca diante do que Deus tem claro para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas há aquele irmão, aquela irmã que não lê a Bíblia, mas tem um monte de teoria na cabeça. E o que esse irmão que não lê a Bíblia e tem um monte de teoria na cabeça, ele tem uma brilhante ideia: vou postar. Que lindo. Aí
De acordo com a igreja do Instagram, há uma ameaça agora que está ameaçando a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistirão à igreja. Mas a igreja do Instagram alertou que o filme da Barbie pode ameaçar a igreja. O que eu vi de teorias do filme da Barbie? Ninguém discutiu a questão de pais omissos que não educam seus filhos e não têm tempo de discipular os seus filhos. O culpado é Hollywood, que não fez isso por mim. Não, o filme da Barbie tem que ser evangélico, óbvio. Não é eu que tenho que ter tempo com a minha filha e orar com ela e ensinar a palavra do Senhor. Não, eu tenho que delegar isso. Aí eu vi um vídeo assim, essa é clássica. Qualquer ameaça que vem, o cara colocou o pôster da Barbie e ele falou assim, irmãos, irmão, quando fala irmão já se entrega, né? É crente. Irmão, o 666, o número da besta no logo da Barbie. Aí eu vi, é um B. Aí eu falei, ele ganhou a minha atenção. Falei, vou ver, quero ver onde. O número da besta na Barbie, vou ver. Aí ele achou 2 6. Ele fez lá, ó, esse aqui é um 6. E o outro, como você está? Ele falou assim, como você está no embalo, o outro está sugestionado, já está na sua cabeça. Gente, o número eu não sei, mas eu me senti uma besta. Eu falei, gente, eu dei audiência. Eu perdi o meu tempo. Nós precisamos ter noção do que falamos, do que nós entendemos por importante, urgente, prioritário. Nós temos que entender que quando você grava um videozinho no seu quarto e posta, não está mais só no seu quarto. Eu não estou falando para você deixar de postar, ou eu não quero aqui reprimir nada. Você tem liberdade de expressão. Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Mas o que eu quero dizer é que o que você posta revela suas prioridades. Revela o seu conhecimento. Revela que de tudo que você conhece de Deus, a prioridade, o que ameaça os planos do Senhor, o que deixa o céu em alerta, é um filme em cartaz. É medíocre, né? É medíocre. Paulo tinha discernimento dos espaços. Então, se eu quiser discutir, vem na EBD. Vem na quarta. Vem. E agora? Agora eu quero pregar para vocês e para quem está me ouvindo, Jesus Cristo salva. Nós temos esperança. Porque eu tenho noção que eu falo com vocês diante do mundo. Que vocês possam ter discernimento de espaço toda vez que vocês abrirem o seu celular. Paulo foi levado ao Areópago sob a acusação de pregar sobre deuses estrangeiros. E isso era uma cilada. Por quê? Aquela mesma situação e lugar parecia se repetir, porque 450 anos atrás, Sócrates, filósofo, não cristão, filósofo, Sócrates, foi levado ao Areópago e foi julgado e condenado à morte sob a acusação de quê? Sócrates pregava sobre deuses estrangeiros numa cidade que era idólatra. Será que aquela sociedade era hipócrita? Aquela, viu, gente? Paulo foi levado não apenas para que todo mundo pudesse ouvi-lo pacificamente.
Se Paulo não tivesse cuidado com as palavras, Paulo naquela época era cancelado, para usar uma expressão atual. Mas o interessante é que o que Paulo falava nas praças causou curiosidade e interesse. E faz tempo que eu não vejo que o cristão fala causar interesse para quem é de fora. Geralmente o que chama a atenção de quem é de fora são os deslizes e são os escândalos daqueles que se dizem cristãos. Reparem no versículo de Provérbios, capítulo 18. Versículo 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Quando você tem discernimento, você vai ter entendimento tal que os que são reconhecidos como sábios irão querer saber o que você está dizendo. Você não precisa cair numa neura de querer lacrar e ser um influencer e ir atrás desesperadamente e falar qualquer coisa. Busque discernimento, busque sabedoria. E aquele entendimento que você adquirir com Deus vai chamar a atenção. Palavra do Senhor. Paulo foi levado ao Areópago. O que era o Areópago? Ou a Sociedade da Colina de Marte. Era um lugar de eruditos. Pessoas com condição financeira, pessoas que tinham influência política, em que discutiam, e filósofos, em que discutiam questões de história, filosofia e religião. Tudo aquilo que influenciava a sociedade e tudo que influencia hoje a nossa sociedade. Questões como política, será que influencia a nossa sociedade? Será que há algum episódio político recente que você possa ter na mente que influenciou os nossos relacionamentos familiares? Será? Será que mudou alguma coisa? Ou questões sobre religião? Há lugares em que o pessoal já diz, olha, política, futebol e religião não se discute. Haviam duas escolas de filosofia que se interessaram pelo que Paulo falou e o levaram para o Areópago. Eram os epicureus e os estoicos. Um buscava o prazer, evitando qualquer situação que pudesse causar dor, e a salvação estava no bem-estar. E eu me senti bem. Se eu me sinto bem, é bom. Se eu não me sinto bem, é mal. Isso era uma escola. A felicidade estava no sentir. Já os estoicos buscavam o autoconhecimento, a razão que permeia todas as coisas. Eles eram mais frios, indiferentes às emoções. A salvação do ser estava no quanto ele podia conhecer. Pessoas totalmente diferentes, com visões diferentes de mundo, que se interessou pelo que Paulo tinha a dizer. E Paulo estava numa enrascada. Porque Sócrates foi morto, e condenado e morto sobre a mesma condenação, sobre a mesma justificativa de estar pregando deuses estrangeiros, e Paulo foi levado por esse motivo. Se Paulo agradasse, entre aspas, um, poderia cair na cilada do outro. Paulo não fica nessa armadilha. Paulo só discutia com quem já era temente a Deus. Quando você encontra alguém que não tem temor do Senhor, não fique preocupado. Fale de Jesus. Simples assim. Chega a ser absurdo de simples. Recentemente houve um episódio de um podcast em que o host, o dono do podcast, ele chamou
3 cientistas ateus e 3 cientistas cristãos. O episódio durou, acho que 11 horas. Sabe qual foi o resultado final, depois de 11 horas? Os que eram cientistas ateus, continuaram ateus. E os cientistas cristãos, continuaram cristãos. E eles perderam 11 horas da vida deles. E sabe o que não teve nessas 11 horas? Jesus. Jesus deixou sua glória por amor. Ninguém tirou a vida dele. Ele mesmo entregou. Tamanho amor que ele sentia. Um amor que não tem nem como, de tal maneira que ele se entregou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar com ele para todo sempre. Que Deus amoroso. Eu preciso, você precisa falar de Jesus. Quero convidar você a abrir em Salmos, capítulo 119. Versículos 129 e 130. Diz o seguinte: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Nós precisamos explicar o Evangelho. Nós, entre discutir quanto tempo a Terra tem, 7.000 anos, 150 milhões de anos, haviam dinossauros na Arca de Noé? Eu preciso viver Jesus, para que tenha clareza nas minhas palavras, nas minhas explicações, aqueles que ainda não temem ao Senhor, são inexperientes, mas que possa trazer luz nas situações em que aquelas pessoas que queiram ouvir. É preciso nós considerarmos as diferenças dos espaços e das circunstâncias. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos compreender que quando nós estamos na internet, nós estamos em praça pública. Aliás, um choquinho de realidade aqui. O seu Instagram não é seu, é do Zuc. O seu Facebook não é seu, é do Zuc. Se ele mudar o algoritmo, se ele acordar mal-humorado e mudar o algoritmo, então o que você pensa ser seu é uma concessão de um microespaço no mundo. Então você ou enxerga isso como oportunidade. Para quê? O que é prioridade para a igreja do Senhor? O que deveria ser prioridade para a igreja do Senhor? Segundo ponto, Paulo teve discernimento dos tempos. Volte lá em Atos 17, versículos 22 e 23. Atos 17, versículos 22 e 23, diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Repare, primeira coisa, atenienses, observei
cuidadosamente que vocês têm um espaço grande religioso. Olha o cuidado com as palavras. Nem parece a mesma pessoa do versículo 16, que diz: Paulo ficou furioso. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Quando Paulo se indignou, ele não estourou em praça pública. Quando Paulo ficou revoltado, furioso, nervoso, com raiva, indignado, ele não usou isso, e com razão, Paulo não usou a razão para atropelar ninguém. Se Paulo usasse a razão para lacrar, ninguém mais iria ouvir Paulo. Eu estou conseguindo ser claro? Amém? Nós não podemos nos encher da razão para humilhar, atropelar, cancelar alguém. O cara que ficou profundamente indignado, no versículo 22, meu caro, eu fiquei observando, cuidado com a sabedoria, o discernimento dos tempos, das ocasiões. Paulo se fez ouvir. Paulo reparou na cultura local para apresentar o Deus de quem falava. Quero colocar na tela uma citação de John Stott, pastor e teólogo anglicano, que ele diz o seguinte: como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Mas isso, eu creio que eu estou falando com adultos, tá? E não com crianças. Não peguem essa frase como licença para pecar. Eu tenho que entrar no mundo aí. Não, isso aqui é uma consciência missional. Isso aqui é uma consciência do que nós, como cristãos, o que devemos fazer. Essa consciência missional se encontra também nas palavras de quem? De Jesus. João capítulo 17, versículo 18. Por favor, abram aí. É um trecho da oração de Jesus, e Jesus diz o seguinte: Jesus pedindo para Deus. Quem é eu na fila do pão para contrariar? Jesus falando assim: assim como o Senhor me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Só que, ouça esse versículo com ouvidos de ouvir, queridos. Deus não nos enviou ao mundo porque Ele nos abandonou, Ele nos largou. Aí eu vou voltar e olha, está contigo. Jesus aqui não está falando de batata quente. Jesus aqui confia na sua igreja. Deus, o Senhor me confiou, da mesma maneira eu os envio. Quem? Jesus está falando de quem? Dos discípulos. Jesus está falando sobre discípulos dele. Discípulos seguem o passo do seu mestre. Então, os nossos cultos não glorificam a Deus apenas com mensagens para você. Os nossos cultos não deveriam apenas glorificar a Deus, buscando respostas de Deus somente aos nossos problemas. Os nossos cultos também glorificam a Deus quando nós nos reunimos para adorá-lo e buscar o que Deus tem no coração para Caraguá e como nós podemos ser útil ao reino. Como nós podemos copiar Jesus, que da mesma maneira que Deus o enviou a nós, nós podemos ser enviados na confiança que nós temos a confiança de Cristo.
Nós atuamos na sociedade ou nas nossas redes sociais com a confiança de Jesus. Você tem honrado a confiança que Jesus deposita na sua igreja e nos seus discípulos? Você se enxerga como um discípulo? Você se vê como um missionário? Você lembra disso? Porque nós podemos também correr o risco do quê? Eu vou para a igreja porque eu estou cheio de problema e eu preciso de uma resposta. Deus ilumina, abre as portas para mim. Deus abençoa, cura a minha vida e transforma, eu vou me retroalimentando do meu mundo. Mas Deus nos confiou as boas novas do Evangelho. E se você tem o único amor verdadeiro, capaz de transformar a vida de alguém, e esse amor é Deus, qual seria o tamanho do seu egoísmo em não compartilhá-lo? Qual é o tamanho do egoísmo de não compartilhar Deus? Questão de proporção mesmo. Paulo, quando cita um altar que tinha a placa ao Deus desconhecido, Paulo está usando aquela cultura local. Havia uma lenda de 6 séculos antes, em que em Atenas houve uma praga, uma peste, que atingiu a cidade e vários atenienses estavam morrendo. Eles, como cidade pagã, politeísta, saíram a fazer sacrifícios para todos os deuses em que conheciam, para que aquela praga fosse estancada. Não deu certo. Chamaram um sábio da ilha de Creta, ele chegou lá e perguntaram para ele: olha, você tem alguma sugestão? Ele falou o seguinte: tenho. Tragam-me um rebanho de ovelhas e não as alimente. Deixem elas com fome. Amanhã vocês vão soltar esse rebanho pela colina de Marte, que é o Areópago. Aonde a ovelha não comer e sentar e descansar, ali vocês construam um altar ao Deus desconhecido. E aquele sacrifício, com aquele cordeiro, trará o fim para a peste na cidade. Aí perguntaram qual é a lógica. Ele disse: a lógica é simples. A maioria do rebanho vai seguir os seus próprios apetites. Só um cordeiro obediente a um Deus abriria a mão dos seus apetites em obediência para sentar. E aí você vê que esse Deus está olhando para Atenas. Então vocês construam um altar ao Deus desconhecido. Fizeram isso. No dia seguinte, soltaram um rebanho, adivinha? Um cordeiro se assentou. E ali onde se assentou o cordeiro, foi levantado um altar. Sacrificaram aquele cordeiro e a peste acabou. Paulo usou essa história daquela cultura local para falar de um cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus. Paulo usou a cultura local como estratégia a seu favor. Nós precisamos ter essa percepção dos tempos. Há uma citação de um missionário chamado Don Richardson. Ele é autor do livro O Fator Melquisedeque. Ele diz o seguinte: Deus preparou o mundo para o Evangelho. Deus preparou o mundo para o Evangelho. Em Eclesiastes, abram suas Bíblias, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: Ele fez
tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Deus preparou o mundo para receber o Evangelho. O Evangelho está com quem? Com a igreja do Senhor. Fale do Evangelho. Pregue Jesus. Você não vem aqui só para receber uma palavra direcionada para a sua vida, para suas questões pessoais. Você tem a confiança do próprio Cristo para você levar as boas novas do Evangelho. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser cuidadas pelo próprio Deus. Descansa, confie, conheça mais. Em nome de Jesus, se permita ser usado por Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: vão pelo mundo todo. Não está em nenhuma versão de Marcos 16, 15, se fechem em um gueto, deem as costas para o mundo. Em nenhuma versão está isso. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam de Jesus. Todas as pessoas, todas as pessoas, inclusive aquelas que pensam diferente de mim, que são diferentes de mim, elas, assim como eu, precisam de Jesus. Seguindo, hoje, da mesma maneira que Paulo usou aquela lenda daquela cultura local, hoje, qual é o discurso aí fora? Amor. Nós queremos um amor livre, sem preconceitos. Nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser recebidos, nós queremos ser aceitos. E muitos cristãos já batem a porta na cara. Eles estão pedindo e perguntando sobre amor. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. Aqui é o ambiente do céu. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, toda língua, povo e nação. Quero emendar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Não cabe a nós julgar, cabe a nós pregar o amor que eles estão perguntando. Cabe a nós pregar, porque nós dizemos que conhecemos o amor verdadeiro. Cabe a nós pregar o Evangelho. Há muitas religiões, há muitos deuses que pedem oferenda. Se você me trouxer algo, eu te realizo o seu desejo. Alguns até em 3 dias. Há outros deuses que matam. Vai lá e explode. Nós somos o povo que prega um Deus que morre. Ele estava na glória e ele abriu mão. Ele abriu mão da sua coroa, da sua capa de rei. Ele abriu mão do trono e se diminuiu, se humilhou. Ele se colocou em nossas mãos, ele se colocou em nossa justiça. Ele se colocou entre nós. Não porque nós o convencemos de alguma coisa. Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos dele. Não há merecimento em nós. Ele amou primeiro.
Esse amor, esse Deus que venceu a morte, Ele está perto de você. Como Paulo disse no discurso, Deus deseja viver conosco, ainda que alguns tateando, mas Ele nunca esteve longe, Ele está perto de nós. Deus está acessível. E a igreja do Senhor, a igreja canta: venha a nós o teu reino, sobre nós e através de nós, seja feita a sua vontade. Qual é a vontade? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Não só quem torce para o meu time, não só quem vota como eu voto, não só quem pensa como eu penso. Gente de toda tribo, de toda língua, que buscam o amor. Vocês querem saber sobre amor? Eu conheço o amor. Terceiro ponto, Paulo teve discernimento de discurso. Ele não ofendeu, ele não defendeu a Deus. Dos versículos 24 a 30 do discurso de Paulo em Areópago, Paulo não advogou, Paulo não falou, em nenhum momento o meu Deus é melhor que o seu. O meu Deus está certo e o seu está errado. Em nenhum momento Paulo advoga, Paulo justifica, Paulo não ataca os seus ouvintes, Paulo apresenta. Ele observa, ele encontrou uma oportunidade e ele apresenta. Ele apresenta. Porque não cabe a nós converter ninguém. Nós precisamos lembrar, sabe de quem? Do Espírito Santo de Deus, que fala aos corações. Repare em Atos, um capítulo antes, capítulo 16, versículo 14. Diz o seguinte: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Reparem agora, olha o procedimento. O Senhor, não aquele que pregava para Lídia, o Senhor abriu seu coração para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Paulo pregava, mas não era Paulo que convertia. Não era Paulo que abria o coração de Lídia. Repare que nós precisamos ter discernimento, que o que cabe a nós é testemunhar, pregar o evangelho. A pessoa ouve, Deus abre o coração para que a pessoa possa corresponder ao evangelho que recebeu. E o que coube a Paulo? Falar de Jesus. Devemos focar em viver na verdade, que liberta, e deixar a verdade por si só, denunciar tudo aquilo que não pertence a ela. O que cabe a nós é apresentar a verdade. No versículo 24 e 25 do capítulo 17, Paulo mostra a uns que Deus tem todo o conhecimento. Então aqueles filósofos que falavam que a felicidade estava na razão, no conhecimento, Paulo fala, olha, Deus é o Criador dos céus e da terra. Conhecimento, Ele é a fonte. Então se você acha que a fonte, que a felicidade é o conhecer, Ele é o Logos. Paulo continua falando que não adianta vir outras pessoas achando que vai conseguir salvação pela felicidade da realização de suas obras. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não dá para comprar ou negociar com Deus com ouro e prata. Eu vou agradar a Deus trazendo isso aqui tudo de oferta. Estou bem contigo, hein?
uma sensação boa. Não. Ele é fonte de todas as coisas. Porque cabe a nós dizer o que Paulo queria dizer. Que a salvação não virá pelo que você pode conhecer ou pelo que você possa fazer. A salvação vem pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. É o que cabe a nós. E o Espírito vai falar aos corações. E abrir os corações para que alguns possam responder a esse chamado. Nós cremos que Deus é soberano. Você precisa refletir sobre isso. Quando eu falo que Deus é soberano, não é apenas um elogio à torta e à direita, não é um elogio que caiu da minha boca. Ah, Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra. Pense, se Ele é soberano, tudo que é legítimo e verdadeiro e importante, só é se estiver alinhado com aquele que é soberano. Se Ele é soberano, tudo que você considera prioridade, importante, legal, e não estiver alinhado com quem é soberano, não tem importância alguma. Porque não é você o Criador dos céus e da terra. Por fim, quarto ponto. Discernimento dos resultados. Aí é muito legal. Versículos 32 a 34. Atos 17. Lá no final. Olha que legal. Paulo é legal. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles fizeram o quê? O que está aí na sua Bíblia? Zombaram. Já tinham chamado ele de tagarela. E agora riram dele. Grego não entendia sobre ressurreição. Eles achavam que a salvação justamente estava no abandono desse corpo. Estava no transcendente. E aí vem Paulo e fala sobre voltar. Não, eles riram de Paulo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, o que Paulo fez? No versículo 33, o que Paulo fez? Um de cada vez. Paulo se retirou. Paulo bateu boca. Paulo discutiu com eles. Paulo jogou a Bíblia na cabeça deles. Paulo lançou um monte de versículozinho para quem não era temente a Deus. Paulo, olha que, bom senso. Paulo fez isso aqui, É o Espírito de Deus que abre os corações, não Paulo. Não sou eu. O que cabe a mim? Falar do Evangelho. Há um amor acessível, se você quiser, se você crer. Há um amor eterno que traz vida e vida em abundância. Deus vai falar aos corações. E aqui você vê que uns zombaram e outros falaram: quero ouvir de novo. Nesse resultado, há tempo de falar e tempo de se calar. Eclesiastes, livro de um sábio. Eclesiastes tem essa fama. Livro de sabedoria, Eclesiastes. Lá está falando, há tempo de falar e tempo de fazer um favorzinho, de ficar quietinho. Se sabemos, prestem atenção nisso, queridos. Se sabemos que não convertemos ninguém, isso é obra do Espírito de Deus, devemos abandonar o nosso orgulho de querer ficar convencendo as pessoas. Convencer não produz a transformação que só é vista na conversão de alguém em Jesus. Amém? Nossa alegria não deve ser ver uma pessoa convencida por nossas ideias. A alegria é testemunhar a alguém que foi convertido pelo Evangelho de Jesus.
Essa deve ser a alegria genuína da igreja. Deixa Deus trabalhar. Aliás, a Bíblia fala, não o nosso amigo que falou da Barbie, do 666, a Bíblia fala que ela não volta vazia. A Bíblia fala que ela não volta vazia. O que cabe ao semeador? Semear. Alguns vai dar resultado em alguns terrenos, em outros terrenos não vai dar resultado. Mas o semeador não escolheu os terrenos. Ele saiu a semear. E se der confusão, se zombarem de você, se não concordarem com você, tenha discernimento. Busque sabedoria, bom senso, clareza. Observem o versículo 30 do capítulo 17. Paulo falando, encerrando o seu discurso. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Apesar dessa palavra de ordem, não é algo mal, não é um Deus mau que ordena que você se arrependa. Deus é um Deus de vida que está proporcionando a oportunidade de uma segunda chance na vida. Há muitas pessoas que falam, eu queria uma segunda chance na vida. Isso só vem através do arrependimento. Aquele que quer se reconciliar com Deus, não cabe a essa pessoa impor condições. Eu quero me reconciliar com Deus, nos meus termos. Não. Aquele que quer uma segunda chance na vida, aquele que quer estar em paz com Deus, é segundo a palavra de Deus. Se você deseja o amor verdadeiro, é nas condições do amor, não nos nossos preconceitos. Nós precisamos discernir que há pessoas que não temem a Deus. E eu vou falar uma coisa. Na internet, há pessoas que ainda não temem a Deus. Melhore o seu testemunho. A ordem para se arrepender, há um versículo em Atos, capítulo 11, versículo 18, que na versão, é para NVI, tá? Eu só vou citar a outra versão. Vamos ler na versão NVI. Atos capítulo 11, versículo 18 diz o seguinte: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu, lembra? Deus trabalha no coração, a pessoa tem condição de corresponder, amém. Deus concedeu arrependimento para a vida. Quando Deus ordena arrependimento, é que Ele quer que você viva. Ele não quer que você morra em você mesmo, no seu egoísmo, que não vai te levar a lugar nenhum, só mais longe de Deus. O arrependimento é uma segunda chance que temos para encontrar vida. Na versão NVT, diz que esse arrependimento é um privilégio, que Deus concedeu o privilégio de se arrepender. Então, enquanto muitos acham que se arrepender é algo de, eu vou dar o braço a torcer, eu não. Deus está nos ensinando, só os discípulos, que é um privilégio. É um privilégio você abandonar o caminho que te leva à morte, para encontrar o caminho de verdade que te leva à vida. Que oportunidade! Se arrependam. No versículo 31, a mensagem que anuncia o dia do fim, Deus está falando, Paulo está falando e apresentando um Deus que não vai tolerar o mal e a corrupção para todo sempre. O nosso Deus é um Deus que não é indiferente às mazelas que afetam a sociedade. O mundo não vai acabar quando o homem destruir todo o planeta. O mundo vai acabar quando Jesus voltar. Até lá nós temos esse privilégio, essa oportunidade estendida. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se arrependam dos seus maus caminhos, e eu do céu os ouvirei, sararei a sua terra, os abençoarei, se vocês se arrependerem.
Que privilégio, que oportunidade. Se não fosse por Jesus, não teríamos como. Eu falo de Jesus. Fale de Jesus. Conheça mais Jesus. E na EBD, e na quarta, aí a câmera vai estar desligada. Aí é nós com nós, aqui é mais legal. Quero chamar a equipe de louvor e convidar você a abrir em Efésios capítulo 1, versículo 17. É uma oração. Que seja a nossa oração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que nos dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Eu oro para que Deus possa capacitar a nossa igreja, para que ela tenha discernimento, aproveite as oportunidades, não para convencer, não para lacrar, mas para pregar as boas novas do Evangelho, para pregar Jesus e a sua ressurreição. Vai haver aqueles que vão ouvir, vai haver aqueles que vão zombar. Quando zombarem, se retire. Aqueles que quiserem ouvir, traga à sua igreja. Cresça junto, discipule, seja um discípulo, inspire pessoas, inspire pessoas. E o apelo hoje, eu quero sugerir a você, que você possa vir ao altar e pedir para Deus a consciência de, obrigado Senhor, porque o Senhor depositou em mim a confiança da sua palavra, que eu possa honrá-lo. Me lembra Senhor, que eu sou uma missionária. Me lembra, Senhor, que eu sou um missionário na minha cidade, no meu trabalho, na minha escola, que eu sou um missionário na minha família. Me lembra, Senhor. Peça a Deus no altar da casa do Senhor, Deus me dê estratégias. Da mesma maneira que Paulo viu uma oportunidade, me dê oportunidades, não para convencer ninguém, mas que eu possa levar essas pessoas tão pertinho do Senhor, que o Senhor possa trabalhar nesses corações e abrir as portas desses corações para que eles possam ter condições de corresponder ao Evangelho e assim viverem. Pregue vida, pregue o amor, pregue palavras de vida eterna, pregue Jesus, viva Jesus. Que Deus seja glorificado sobre nós e através de nós.